Continuando a meditação no capítulo 18 do livro de Apocalipse, a queda de Babilônia e as lamentações que se ouvem sobre a terra. O mundo vira um caos apocalíptico porque está sendo governado pelo anticristo, e as pragas do Apocalipse recaem sobre o reino tenebroso da besta, para que o Senhor possa livrar a sua igreja, aqueles que se converterem no período da grande tribulação, sendo socorridos pelo teu anjo. E nós estamos justamente meditando hoje sobre a queda da Babilônia. A Babilônia é aquela falsa religião que parece andar na presença de Deus, mas só parece, como no tempo de Jesus, eles não têm compromisso com Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Começamos na sexta-feira no versículo 1 e paramos no versículo 12, quando o anjo ele fala das pessoas que ficam de longe vendo a fumaça do incêndio daquela grande cidade espiritual e começam a dizer no seu tormento: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, a poderosa cidade, pois no momento veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Nós paramos aqui. Essas mercadorias que são descritas aqui, que continuam no versículo 13, é o produto daqueles que lucram com o pecado da Babilônia, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Nós sabemos que as pessoas precisam de lembranças, artefatos. E só o inimigo pode usar artefatos, porque a lembrança do verdadeiro servo de Deus, ela é avivada pelo precioso Espírito Santo de Deus. Então nós temos aqui uma lista das mercadorias. São mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. Olha só quanta coisa é negociada na Babilônia espiritual. Uma lista das mercadorias. Então esses artefatos são usados pela prostituta já no capítulo 17, versículo 4. É apresentado como o quê? Você vai, por exemplo, numa grande romaria, chega lá, tem tanta lembrança para você comprar. Os ciganos da situação aproveitam para lucrar com a ingenuidade da sua fé. E você, pensando que está agradando a Deus, começa a trazer para dentro da sua casa, muitas vezes, objetos que estão amaldiçoados, trazendo maldição para a sua família. Denota uma vida luxuosa, muitas vezes às custas de pecados, como até a venda de indulgências, como aconteceu no caso, na época de Martinho Lutero, quando ele se revoltou por causa disso, a venda de indulgências, ou seja, licença para a pessoa pecar. A pessoa pagava antecipado para poder pecar. Onde é que está escrito na Bíblia que Deus perdoa pessoas porque alguém deu dinheiro, que você pode comprar a sua salvação com dinheiro? Ah, mas eu não estava comprando a salvação, eu estava pagando a missa, eu estava pagando a reza. Irmão, é a mesma coisa. As coisas de Deus não se compram por dinheiro, se compra pela fé, pela sinceridade, pela ingenuidade, pela simplicidade. Muitas vezes Deus não leva em conta certos pecados por causa da simplicidade. Paulo disse aos gregos numa pregação que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se a pessoa sabe que está errado, essa pessoa ela está pecando de propósito, não tem como ela conseguir perdão. Ela não tem arrependimento, ela sabe que está errado e ela faz porque ela tem prazer no erro.
Então todas as mercadorias que são declaradas nesses dois versículos, o 12 e o 13, expõem uma vida de ostentação própria de alguém que vive na prostituição. Lembrando aqui que se trata principalmente de adultério espiritual, e isso inclui almas humanas, ou seja, comércio de escravos e de almas, são verdadeiras trevas, porque no versículo 13 a lista termina com corpos e almas de homens. E isso aqui é muito abrangente, tanto fala da prostituição, do tráfico humano, que é muito comum nos nossos dias, como também das pessoas que são escravizadas pelos religiosos. Eu não estou falando aqui apenas de religiões africanas, mas muitas vezes até de religiões evangélicas, igrejas evangélicas, que a pessoa se sente no dever de fornecer alguma coisa para receber algo de Deus. Irmão, o dom de Deus não se compra por dinheiro. O dom de Deus se consegue pela fé, por crer em Deus, por confiar nele, por ter certeza que ele está fazendo o melhor por nós. Não importa o que aconteça, você pode estar passando uma grande dificuldade, como eu costumo dizer sempre quando eu dou testemunho, o que me levou à mudança da minha vida nos anos 90 foi ter passado fome. Todo mundo me desamparou, fiquei desempregado, não tinha para onde ir, fiquei desorientado, sem saber o que fazer da minha vida. E eu era um contribuinte fiel, mas todo mundo me desamparou, até a igreja que eu frequentava. Me desampararam, mas o que aconteceu? Eu fui murmurar contra Deus? Não. Eu fui pedir alguma coisa para alguém? Não. Deus me deu serenidade para passar aquilo de cabeça erguida. E quando meu pai vinha na minha casa e falava, está precisando de alguma coisa, eu falava, não, não preciso de nada, porque era minha hora de passar aquela tribulação, e eu queria passar ela de cabeça erguida. E Deus honrou a minha fé e usou aquilo para mudar a minha vida, porque se eu não tivesse passado aquela dificuldade que eu passei, eu não teria pensado em voltar a estudar, jamais. Eu ia deixar o meu trabalho, deixar o caminhão para ir estudar, mas foi isso que me levou de volta para a escola para fazer supletivo de ensino fundamental, de ensino médio e depois, consequentemente, com a bênção de Deus, a faculdade que veio. Olha como que Deus trabalha. Então, confia em Deus, irmão. Se você estiver sofrendo, dá glória a Deus. É lá no deserto que Deus vai mudar a sua vida. Ele mudou a minha no deserto, como ele mudou a vida de João Batista, de Elias, de Moisés, de tantas pessoas no deserto, no sofrimento, na privação, na dificuldade, na angústia. Não é vendendo a minha alma, não é pensando, bom, Deus vai entender, eu estou fazendo isso porque eu estou precisando. Não, irmão, você precisa confiar em Deus. E esse comércio de almas e de homens, muitas vezes, comércio de corpos e de almas de homens, muitas vezes é isso. As almas são negociadas quando a pessoa é escravizada espiritualmente. E os corpos, quando a pessoa ela acha que porque está passando uma dificuldade, ela tem o direito de fazer uma coisa errada. Esse ano ainda um aluno perguntou para mim, um aluno do ensino médio, se eu visse meus filhos passando fome, se eu teria coragem de roubar. Eu falei, não. Eu já passei, eu já vi meus filhos passar fome e eu não tive coragem de roubar. Você não precisa fazer coisa errada, nada justifica o pecado, irmão. Não existe justificativa para o pecado. Você precisa confiar em Deus, que Deus vai abrir as portas para você de alguma forma, no tempo certo, na hora certa, sem você ter que manchar sua reputação diante de Deus. Em Ezequiel capítulo 27, versículo 13, o profeta fala sobre escravos em todo tipo de escravidão. Escravidão moral, escravidão espiritual, escravidão mental, incluindo os abusos que muitas vezes são cometidos no silêncio do medo. Porque a pessoa com medo, ela se deixa abusar, muitas vezes. Ela tem medo. E muitos se aproveitam disso para fazer coisa errada, para justificar depois alguma coisa. Tá? Apropriado para a meretriz espiritual, a cristandade apóstata, especialmente Roma, não somente Roma, mas especialmente Roma, que tantas vezes escravizou os corpos e as almas dos homens a seu bel prazer. Uma coisa muito errada que fazem é não permitir que os seus líderes se casem. E fazem isso por motivo óbvio, financeiro, para que a família não entre com ação na justiça para requerer direitos trabalhistas. Mas isso está errado, irmão, porque aí eles têm mais tendência para fazer coisa errada do que os outros que têm família.
Versículo 14 diz assim: o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Olha, o prazer foi embora, a alegria foi embora. Tudo que você achava que era bom, que te dava prazer em viver, foi tirado de você. Ou seja, acabou a vida boa. Quantas vezes as pessoas são materialistas? E as pessoas são muito materialistas, irmão, principalmente os crentes são muito materialistas. Elas se preocupam tanto com os bens materiais, como o homem que aumentou os seus celeiros ia morrer naquela mesma noite, deixando tudo para trás, sem ter se preparado para a vida eterna. Todo mundo conhece a parábola do homem que disse que a sua seara deu muito trigo, ele não sabia o que fazer, então ele teve uma ideia: já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e construir celeiros maiores, vou fazer a colheita, encher os meus celeiros, e depois eu vou dizer para minha alma: ó alma, tens preparado para ti muita coisa, para muitos anos, come, bebe e folga. Jesus disse: mas esta noite te dirão, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Porque muitas vezes as pessoas, elas lutam para ter alguma coisa nessa vida, mas não se preparam para a vida eterna. Tornam-se materialistas. Eu estou falando de cristão, irmão. Eu não estou falando do mundano, porque o mundano é normal para ele só vê isso, ele não tem fé, ele não enxerga a vida espiritual. Mas muitas vezes o cristão, ele se deixa levar pelo materialismo e a vida espiritual dele morre. Porque tudo que nós temos aqui é para ser usado aqui, agora, do jeito certo, do jeito que agrada a Deus. Deus não deixa ninguém rico para exaltar alguém. Não, ele deixa a pessoa rica para ela abençoar outras pessoas. Deus não acumulou você de bens para você viver deliciosamente na terra, porque aqui na terra, irmão, aqui Jesus disse: no mundo tereis aflições. E aflições não é viver uma vida de prazer. Quando você está vivendo uma vida de prazer, você está longe da palavra de Deus. Então é para você abençoar as pessoas que têm mais necessidade que você, que estão abaixo de você, para você não ser materialista, para você ter um grande coração e olhar por essas pessoas. Principalmente, às vezes, a igreja perseguida. Pessoas que se escondem das autoridades para servir a Deus, para não ser preso, ser torturado e morrer por causa de sua fé. E muitas vezes passam privações, não tem nem o que comer. E a gente aqui querendo acumular bens. Preciso comprar mais uma casa, preciso trocar de carro, preciso aumentar minha casa, eu tenho que reformar minha casa. Materialismo que não nos leva a nada. É louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Versículo 15: os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Porque, olha, veja só, as pessoas que enriqueceram com isso, porque o comércio da idolatria, da feitiçaria, irmão, ele dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. No ano de 91, quando eu perdi meu emprego, comprei uma perua Kombi, fui vender laranja em Ribeirão. Passava na rodoviária, tinha uma loja de centro de macumba que vendia de tudo, imagem e vela preta e não sei o que. E o dono daquela loja mandava eu entregar a laranja que ele comprava no apartamento dele. Era muito rico. O comércio do pecado traz muito dinheiro, irmão. Mas para quem que você vai juntar isso? Será que aquele homem é vivo ainda? Será que ele está vivo? Se ele morreu, para onde ele foi? Alguém pode me dizer? Os mercadores dessas coisas que com elas enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Por que eles estarão de longe? Por quê? Porque eles sabem que a coisa está chegando até eles. Quem poderia estar triste com a derrota da Babilônia, senão quem tinha interesses lucrativos? Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 11, um pouco ali atrás, mostra os que lamentam, e também por que eles fazem isso. Não se aproximam com medo de serem flagrados, como se fosse possível se esconder de Deus. Mas do juízo de Deus, ninguém escapará, irmão. Ninguém. Ali diz que eles ficam de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, cientes de que não ficarão impunes. Eles são atormentados com o terror do castigo
que está acontecendo com ela e que ele sabe que vai chegar até eles. Por que vai chegar até eles? Porque eles são participantes dos pecados da Babilônia. Quanta gente fala, eu vendi aquilo ali para a pessoa, mas ela usa se ela quiser, ela compra se ela quiser. Não, não é bem assim não. É como aquele irmão que ele serve a Deus e ele não bebe, mas ele vende bebida. Aquele irmão que serve a Deus que não usa droga, mas vende droga. Irmão, veneno não faz bem para você, vai fazer bem para o outro? Ah, compra quem quer. Não, você deveria estar ensinando ele que isso é errado, não está vendendo para ele. Onde já se viu? Como é que eu vou colocar uma lanchonete aqui, encher de cerveja para vender? Irmão, eu sou luz, como é que eu vou vender trevas? Não. Se quiser para uma lanchonete, põe, mas vende uma bebida que não vai fazer a pessoa pecar, uma bebida saudável. Pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, estarão de longe e dizendo, ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Olha só, o lamento vem disso, daquela grande cidade, daquela gloriosa cidade, aquela que todos admiravam, que estava vestido de linho fino, ou seja, no pano, era púrpura, escarlata. Aqui fala das vestes, o Papa usa púrpura, escarlata, os bispos também, mas aqui tem dois sentidos, não é só nisso, é um sinal para você prestar atenção em quem está usando essas cores. Mas é que naquele tempo também era usado pelos reis, pelos nobres, e daí vem a tradição do Papa, né, dos cardeais, dos arcebispos, de usar essas cores, que eles trazem alguma coisa lá da nobreza, tanto que ele tem título de nobreza, é Dom Fulano, é Dom Cicrano, como se fossem nobres num reino imperial, né? Então para você prestar atenção que eles viviam chique, no pano, no linho fino, e que agora estão assolados. No momento eles foram assolados, tantas riquezas foram assoladas. Então, vestido de linho fino, de púrpura, de escarlata, nós vamos novamente observar quem usa essas cores em sua indumentária. Deus não deixa ninguém ser enganado, irmão. A não ser os que desejam ser enganados. Quem fala, eu não quero saber. Porque tem muita gente que fala isso, por incrível que pareça. Você vai falar para a pessoa, irmão, você está errado, porque aí... Não quero saber. Eu não quero saber. Muita gente já falou para mim, eu não quero saber. Eu quero continuar acreditando nisso. Então, continua. Deus deixa, depois você vai pagar o preço. Estas são as cores do papado e dos cardeais e também dos arcebispos. Alguém observou se Jesus usava roupas chiques, joias preciosas em suas vestes quando do seu ministério terreno? Ele tinha carro de luxo, à prova de bala, colete à prova de bala, ele usava coroa na cabeça, ele usava brinco, ele usava alguma coisa assim para ficar assim bonitão mesmo? Não, era aquele carpinteiro simples que andava palmilhando as praias da Galileia, e a única vez que ele usou um meio de transporte foi um jumento emprestado, não era dele. Ele não tinha nada. Quando os discípulos quiseram seguir Jesus, ele disse, olha, as raposas têm os covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, numa linguagem mais moderna, ele diria assim, eu não tenho onde cair morto. O que vocês querem comigo? A salvação, Senhor, a vida eterna. Então vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que ele promete, a vida eterna. Então, quando você vai para Jesus esperando ficar rico, irmão, você está seguindo a pessoa errada. Eu não vou dizer que ele não abençoa, porque ele abençoa a minha vida material. Ele abençoa. Eu lembro ainda da irmã Hilda, aquela senhora que estava lá naquele dia que eu recebi aquela promessa, e a promessa dizia assim, abençoarei grandemente a tua vida espiritual e a tua vida material. Ele abençoou a minha vida material, mas antes ele abençoou a minha vida espiritual. Antes ele me deu maturidade para saber lidar com isso que ele está me dando agora. Então não é assim, você fala, vou para Jesus, porque muita gente prega isso, irmão, se você vir para Jesus, vai chover ouro na tua horta, nunca mais vai faltar nada na tua casa. Outro dia eu ouvi um louvor que a pessoa cantava isso, né, para você ir para Jesus, que vai acabar o choro, o sofrimento, a angústia. Irmão, para com isso, é mentira. Você tem que se arrepender dos seus pecados.
da vida inútil que você viveu. Mas não significa que diante de Jesus você não vai ter mais angústia, não vai ter sofrimento, não vai ter aflição, porque vai, irmão. Você vai. Então, irmão, olha, o sofrimento, ele é necessário para nos fazer amadurecer. Quando eu conheci Jesus, eu sofri muita perseguição, fui muito humilhado, passei muitas provas, passei privações, passei fome. Isso Deus permite para ver se você vai honrar o nome dele no sofrimento. Não é para ele saber, é para você saber. Para depois você saber o que você passou e falar, poxa, eu passei tudo isso, Deus me abençoou. Ele recompensa todo mundo, mas não fica... Tem muita igreja que fica falando assim, vem para Jesus que a tua vida vai mudar, você vai ser um vencedor. Para com isso, para com essa mentiraiada aí, essa falsa profecia para encher a sua igreja. Se você se preocupar em ganhar alma para o Senhor e não em encher a sua igreja, o Senhor vai encher a sua igreja. Porque ele vai saber que você é um bom exemplo. Mas se você está preocupado só em encher banco de igreja, sem vida transformada, ele não vai abençoar o teu ministério jamais. Preocupe-se com o destino das almas, porque é com isso que o diabo se preocupa. Nós vimos ali no versículo 13 que o que acontece, olha só, o comércio inclui corpos e almas de homens. Então nós temos que nos preocupar com isso também, com as almas dos homens, com o destino das almas, com as pessoas que vão partir desse mundo. Morreu uma pessoa 2 anos mais nova do que eu outro dia, encontrei um irmão na rua e disse, irmão, você viu quem morreu? Fulano. Ele é mais novo do que eu, e aquele irmão olhou para mim e falou assim, graças a Deus que nós temos saúde. Como assim? Não, você não está pensando no destino daquela alma? A saúde do corpo, ela vai acabar um dia, todo mundo vai morrer, mas para onde vai essa alma? Essa tem que ser a nossa preocupação, a nossa visão tem que ser céu ou inferno. Muitas almas estão indo para o inferno e não sabem. E cabe a nós alertar essas pessoas se elas vão ouvir ou não, problema delas, mas falar disso é problema nosso. E é por isso que todo dia de manhã eu falo, Senhor, desperta o coração do teu povo para buscar no Senhor um poderoso avivamento para ganhar almas para o seu reino. Porque as pessoas não estão mais preocupadas com isso, irmão. O materialismo está tomando conta de todo mundo. A pessoa quer fazer uma faculdade, depois quer fazer uma pós-graduação, depois quer fazer um mestrado, um doutorado, quer se especializar em alguma área, quer como se fosse ficar aqui para sempre. Compra uma casa, aluga, compra outra, vai construindo um império como se fosse ficar aqui para sempre, como se não fosse morrer. Esquece de ajuntar tesouros no céu. Esquece das almas que estão perecendo, estão indo para o inferno. E essa tem que ser a nossa verdadeira preocupação. Se nós não despertarmos para essa realidade, não existe despertamento, não tem avivamento. Não adianta nada você ficar pulando na igreja, falando língua estranha, profetizando, se você não se preocupa com as almas das pessoas. Quantas almas já desceram para o inferno? Quantas ainda irão sob o nosso silêncio? Nós precisamos abrir a boca, nós precisamos começar a falar que Jesus salva, que o inferno é negro, que o inferno é quente, é tormento, e que a pessoa pode ser salva pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Dinheiro nenhum paga isso. Sucesso nenhum profissional paga isso. O que precisamos, na verdade, é deixar Jesus viver no nosso lugar, viver a nossa vida. Isso sim é despertamento, isso é avivamento, ainda que você nunca fale em línguas, ainda que você nunca profetize, mas se preocupe com as almas das pessoas. Vestida de linho fino de púrpura escarlate. Observa bem quem usa essas cores nas suas vestes, para ver se essas pessoas estão preocupadas com as almas das pessoas ou com o dinheiro que elas podem deixar. Versículo 17: todo piloto e todo aquele que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Olha aí. Onde está a admiração dessas pessoas? Na Babilônia. A Babilônia impressiona. Muitas vezes a cruz não impressiona. A cruz é vergonha, irmão.
A cruz é vergonha, tem gente que tem vergonha da cruz porque a cruz é humilhante. A cruz significa morte, sacrifício, renúncia. E as pessoas não querem mais fazer isso. As pessoas da nossa época, elas não querem fazer isso, irmão. Elas querem viver uma vida regada de prazer. Muitos são os transportes de romaria carregados de peregrinos para vários santuários em todo o mundo. Uma fonte de lucro não apenas para os religiosos, mas para os transportadores, para os mercadores, para os pilotos de navios e de aviões também. Os pilotos dos navios, no entanto, não se referem apenas aos que estão ali no leme do navio, na direção do ônibus, mas principalmente aos guias místicos, aqueles que incentivam o tráfico espiritual do cristianismo prostituto, o cristianismo idólatra, o cristianismo que vende sal ungido, vassoura ungida, água ungida, roupa ungida, vela benta. Irmão, isso é feitiçaria, irmão. Sai fora disso aí. Não seja participante desse pecado para não incorrer nas pragas que virão sobre essas pessoas. Então, mesmo que você não dirija um ônibus ou pilote um avião ou um navio ou dirija um ônibus, não importa. Se você está induzindo as pessoas aí por esse lado, você é um desses pilotos. Agora, o que chama a atenção, a admiração que é semelhante à besta. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, quem é semelhante à besta? Então, estão dizendo aqui da Babilônia também, que cidade é semelhante a essa grande cidade. Olha que admiração, adoração à Babilônia. Tão perto a prostituta e a besta se aproximam. Olha aí a comparação. Quando deveriam atribuir esse louvor somente a Deus, a quem unicamente é devido por seus servos, como em Êxodo capítulo 15, versículo 18, onde está escrito: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Esse é o louvor certo, esse é o endereço certo do louvor. Não a grande cidade, não a besta, não a não sei o que, ou qualquer criatura. Irmão, criatura nenhuma merece ser adorada. Só o Criador merece ser adorado. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E esse é o pecado que as pessoas muitas vezes praticam quando se esquecem de dar glória a Deus e começam a glorificar a criatura, como Paulo disse lá no primeiro capítulo de Romanos, que às vezes a pessoa ela serve e adora muito mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus ou navios no mar enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Sabe o que é isso? A pessoa não contava com isso, né? Ela não contava com a queda da Babilônia. Num momento ela foi assolada, era opulente, né? Era majestosa, gloriosa, e no momento ela foi assolada, foi destruída, foi derrubada, foi humilhada. O lamento pela queda da prostituta demonstra o amor pelo pecado, assim como a mulher de Ló, olhando para trás naquela cidade do pecado que ela tinha dó de deixar para trás e foi transformada numa estátua de sal. Assim como os mercadores, os homens aqui descritos, lamentam a perda de sua fonte de renda, porque tudo que interessa para algumas pessoas é o dinheiro e mais nada, é o lucro. Assim também passa a nossa vida. Essa é a grande ilusão do ser humano. Lá no Salmo 37, Davi nos aconselha a seguir no caminho de Deus. O verso 10 desse mesmo Salmo mostra a ilusão passageira da vida. Leia o Salmo 37, irmão. Leia o Salmo todinho, medita nele para você ver o que é a vida, como ela é uma ilusão e como muitas vezes essa ilusão é passageira, transitória. Depois começa a pensar em quantas pessoas você conheceu ao longo da sua vida que não estão mais nesse mundo. Se ganharam dinheiro, se ficaram famosas, se ficaram ricas, não importa mais. A glória desse mundo fica aqui e a pessoa segue nua para a presença de Deus para dar conta dos seus atos.
Posso ter uma caderneta de poupança recheada de dinheiro. Posso ter uma conta corrente bancária muito bem paga. Vai ficar tudo aqui. Só vai comigo as minhas obras, aquilo que eu fiz, as causas nas quais eu dediquei o meu tempo, esforço e também o meu dinheiro. Alegra-te sobre ela o céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Então o anjo aqui, ele tá bradando aos apóstolos, aos profetas, aos crentes salvos, aqueles que foram perseguidos por Babilônia, para eles se alegrarem, porque Deus julgou a Babilônia. Chegou o momento de devolver tudo que ela fez contra eles. Os que foram perseguidos agora se sentem justiçados por Deus. O mais hediondo dos pecados é o daqueles que conhecem a palavra da graça de Deus e não a conservam. O mundanismo da igreja é o pior tipo de mundanismo que existe, irmão. Porque são pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas preferem viver no padrão do mundo. Nada mais é pecado, nada é errado, nada é ofensivo a Deus. Assim, a Babilônia, no Apocalipse, tem não somente os pecados de Israel, mas também os pecados dos pagãos. E a revelação denuncia mais ainda as abominações da prostituta do que as da besta. Pode observar, do capítulo 13 até aqui, está falando da besta, da prostituta, mas a prostituta é muito mais denunciada do que a besta. O termo prostituta descreve o caráter essencial da falsa igreja, que parece ser uma igreja de Deus, que parece ter um relacionamento com Deus, que parece ter um compromisso com Deus, mas o trai na idolatria, na feitiçaria, nos mitos, e ainda persegue aqueles que denunciam essas práticas, ainda condena aqueles que denunciam essas práticas. É inimiga daqueles que dizem a verdade. Versículo 21 diz assim: um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Então nós podemos observar aqui, pela mudança no tempo verbal, que algumas coisas ainda não aconteceram, mas está havendo uma antecipação de eventos que acontecerão muito em breve. Então aqui o tempo verbal está no futuro. Olha, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Então são prenúncios do que vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas está para acontecer, irmão. As profecias estão se cumprindo. Muito cuidado com tudo isso. Fique atento a tudo isso, porque a palavra de Deus, ela não falhará jamais. Com igual ímpeto, disse o anjo, será lançada a Babilônia, aquela grande cidade. O anjo usa uma parábola para descrever o triste fim daquela cidade que tantos admiram. Onde ela será lançada? Possivelmente no lago de fogo e enxofre. É o lugar dela. E em ti não se ouvirá mais voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Ou seja, todo tipo de barulho próprio de uma cidade habitada vai cessar. Tornar-se-á uma cidade fantasma. Voz de arpistas, pessoas que tocam harpa, o som da harpa, revela que a mística Babilônia, ou a Roma papal, será levada à desolação total. Dá a entender que tudo que constituía festividade, alegria e diversão, e tudo que indicava economia e prosperidade, vai desaparecer para sempre. Ou seja, uma cidade em ruínas, uma cidade fantasma, no sentido espiritual. Não é uma cidade em si realmente, nós já falamos sobre isso, né? E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Olha aqui, como isso é grave, presta atenção nisso, tá? A parábola aqui é usada para comparar com aquelas cidades do passado, quando eram invadidas. Então o profeta dizia, não haverá mais em ti voz de esposo e de esposa e júbilo, porque mudava totalmente a rotina da cidade. O exército estranho vinha, matava todo mundo, os que não matavam ele levava preso para vender como escravo,
e a cidade virava uma cidade fantasma. E é o que acontece com a cidade espiritual chamada Babilônia. Aquela religião, aquela doutrina, aquele ensinamento falso que nega o conhecimento da palavra de Deus. É isso que acontece. Um dia não vai ter mais essa festividade toda, não vai ter mais essa pompa que você faz para mostrar que você é uma religião cristã, quando na verdade você não é e não tem compromisso com Deus. O que deixa claro é que uma cidade tão movimentada se tornou um deserto, uma assolação, como ficavam as cidades depois das guerras. O clima era de luto, desolação e lamento. Assim será aquela grande cidade. Uma das piores formas de prostituição espiritual é a feitiçaria. Trata-se de uma relação muito íntima com Satanás. E a pessoa muitas vezes faz isso, irmão, achando que está servindo a Deus. Porque o intuito do diabo é enganar. O diabo nunca trabalhou com a verdade, nunca. Ele não aceita a verdade. Então ele não vai chegar a falar para a pessoa: olha, eu sou um espírito de demônio. Ele vai falar: eu sou espírito de alguém que morreu, eu estou aqui para ajudar, eu sou um guia, eu sou um espírito iluminado. Ele vai mentir. E se você acredita, infelizmente você deixou de acreditar na palavra de Deus que fala que isso não é real, para acreditar num demônio. Vai ter a mesma recompensa dele. Versículo 24 e último diz assim: nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Ou seja, aqueles que ousavam denunciar os pecados dessa Babilônia espiritual foram perseguidos, muitas vezes mortos, abafados, calados, muitas vezes prostituídos, aqueles mais fracos, e silenciados de uma forma que eles não podiam falar mais nada. Lá se achou o sangue deles. Por quê? Porque foram mortos por causa do seu testemunho. Não se corromperam, não se venderam, foram mortos. Ou você se entrega ou a gente te mata. Quantos morreram assim no Coliseu romano, naquelas arenas onde as feras devoravam cristãos, nas fogueiras da Inquisição Romana, quando a pessoa não queria negar o conhecimento adquirido na Bíblia Sagrada e era queimado numa fogueira. Como Jesus mesmo disse a Jerusalém em Mateus capítulo 23, verso 35, sobre o sangue inocente derramado no altar que seria cobrado daquela geração. Não vai passar em branco. Toda injustiça será cobrada, porque Deus é um Deus de justiça, não vai deixar passar em branco. Isso prova que não é apenas a cidade de Roma ou a igreja romana, apesar de ser a principal representante da apostasia no mundo hoje, mas é o conjunto de todas as igrejas que se afastaram dessa doutrina. Pode ter nome de evangélica na porta, mas se a doutrina não é, você também é uma filha da prostituta, você se prostitui, leva as pessoas a se prostituir, você será queimada no fogo também. Quanto à Roma pagã, aquela que existia no tempo do imperador Carlos Magno e Constantino, era a desordem geral para matar o povo do Senhor Jesus. Eles matavam porque os cristãos se recusavam a chamar o César de Senhor, e eles entendiam que só existe um Senhor, é Jesus Cristo. Então eles iam para a arena, as feras devoravam. São dadas 3 razões para a queda dessa grande prostituta. Primeiro, a grandeza mundana de seus mercadores se estendeu até os confins da terra. Todo mundo conhece o seu poder, todo mundo divulga o seu poder. Todo mundo que vive no sistema mundano, que era devido ao tráfico de coisas espirituais, coisas que eram vendidas, né? Lembrança, relíquia e tudo mais. Segundo, as suas feitiçarias mencionadas em nome de Deus, fazendo as coisas como se fosse para Deus, enganando as pessoas com mentiras. Olha, faz isso. Quantas vezes nós somos embezedor, encurador, acreditando que era de Deus, irmão? Quanta mentira, quanta enganação. Mas Deus não deixa ninguém enganado. A palavra de Deus é muito clara e ela esclarece toda pessoa que vive em trevas, que vive nas dúvidas. Tem que abandonar o pecado. Terceira, a sua perseguição aos profetas do Antigo Testamento e aos santos do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, os profetas denunciavam a idolatria de Israel, eram mortos pelos reis, pelos soldados dos reis, pelas esposas dos reis. E no Novo Testamento os judeus muitas vezes perseguiram quem falava no nome de Jesus, matavam quem falava no nome de Jesus, como Estevão morreu. E também depois, quando Roma começou a perseguir essa religião que se espalhou pelo mundo, o cristianismo, quando se falava em Jesus, as pessoas tinham temor, as pessoas
glorificavam a Deus pela salvação encontrada em Jesus, e o César queria ser Deus, queria ser o Senhor. Então ele perseguia as pessoas que viviam assim. Então observa que não é uma cidade, não é apenas uma cidade, não é a cidade de Roma, não é o Vaticano apenas, não é a igreja romana, é um conjunto, irmãos. Eles também, mas um conjunto de pessoas que saíram da palavra de Deus, não querem saber da palavra de Deus. Então vamos ficar atentos a esses sinais. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso, e nós precisamos nos preparar para o encontro com o nosso Senhor. Orem pelo Brasil, irmãos. Orem para Deus derrubar esse dragão vermelho e dissipar essa nuvem negra que paira sobre a nossa nação. Orem para o Senhor despertar a igreja para buscar no Senhor um poderoso avivamento, para ganhar alma, irmão, para sair de dentro das igrejas, para sair das quatro paredes. Não estou dizendo para ir para a rua, porque não funciona mais. Fazer culto nas casas é bom, mas ou fazer uma live, dar um jeito, achar um jeito. Deus vai mostrar um caminho, Ele vai mostrar uma maneira de evangelizar, de ganhar almas para o Senhor. E nós precisamos deixar de ser a igreja que fica só dando glória a Deus e não faz a obra de Deus. Precisamos. Então, vamos orar para Deus nos dar um poderoso despertamento. Orem por mim também, para Deus me dar saúde enquanto Ele quiser me manter aqui na terra. E quando chegar o meu tempo, que Ele me leve para a glória. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.